Olá, boa noite. Boa noite. Papa chega a Quebec, no Canadá. No encontro com a governadora-geral do país, manifestou tristeza pelo ato de separar as crianças de suas famílias das escolas apoiadas por cristãos. Peregrinação ao Lago de Santa Ana marca a despedida de Francisco da cidade de Edmonton e conclusão da primeira etapa da viagem. Você sabe quais são os candidatos que já oficializaram a legenda para a presidência nas eleições deste ano? Até 5 de agosto, os partidos políticos podem realizar as convenções para a escolha dos candidatos que vão disputar as eleições de outubro. Nova carteira de identidade nacional começa a ser emitida no sul do país. Evento internacional em São Paulo apresenta novidades para postos de combustíveis e conveniência. Governo Federal e Prefeitura de São Paulo encerram disputa judicial que durou décadas. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco chegou esta tarde a Quebec na segunda etapa de sua viagem apostólica ao Canadá. É o 4º dia em contato com a população deste país. Ainda nesta edição, você verá a reportagem do Papa em Quebec. Ontem, o Papa Francisco cumpriu seus últimos compromissos em Edmonton. Visitou o lago e a igreja dedicada a Santa Ana. A peregrinação ao Lago de Santa Ana é um evento especial. Desde o final do século XIX, todos os anos, milhares de peregrinos se dirigem ao local. Nas proximidades do lago, a alegria da espera pela chegada do Papa estava no rosto de cada fiel que o aguardava, seja na terra ou na água. Acompanhado de autoridades religiosas e indígenas, o pontífice chegou em cadeira de rodas e saudou a todos. Os sons dos tambores deram o tom festivo de sua entrada. Às margens do lago, o Papa pronunciou a bênção da água. Por alguns instantes, fez uma oração em silêncio e aspergiu a água abençoada sobre o povo. Em seguida, se dirigiu para a igreja do local, onde celebrou a liturgia da palavra. Em sua homilia, o pontífice disse que tem sido tocado pelo som dos tambores que o acompanha onde quer que vá. Este bater dos tambores, disse, parece-me ecoar o bater de muitos corações. Os corações que há séculos vibraram por estas águas. Os corações de tantos peregrinos que bateram juntos ao passo para chegar a este lago de Deus. Para alcançar este lago de Deus. E deixou a sua mensagem às avós presentes, dizendo: caras avós, os vossos corações são fontes das quais brotam as águas vivas da fé, com as quais se saciou a sede dos filhos e dos netos. Admiro o papel vital das mulheres nas comunidades indígenas. Ocupam um lugar de fontes de vida abençoadas, não só físicas, mas também espiritual. E disse também: gostaria de dizer a todos aqueles que têm idosos em casa, na família, vocês têm um tesouro, guardam dentro de suas paredes uma fonte de vida. Tomem conta deles como herança mais preciosa para amar e guardar. Palavras do Papa Francisco. Ao final da celebração, o Papa saudou as lideranças indígenas. E é por isso que a gente reforça o nosso pedido para que você participe do projeto Dai-me Almas, porque as transmissões das atividades do Papa Francisco no Canadá, você vê aqui na Canção Nova, e só acontecem porque você, sócio e benfeitor, contribui com a evangelização. Vejam só, graças a você, estamos com 73% de nossa meta na campanha de julho. Faltam apenas 2 dias úteis para terminar o mês. Acesse clube.cançãonova.com, vá lá, faça a sua doação. Se preferir, doe pelo Pix. Anote a chave, pix.doação@cançãonova.com. A Canção Nova conta com você para fechar o mês com 100%. Obrigado por sua generosa contribuição e comprometimento com esta obra. Olha, agora a gente faz uma conexão com o Ronaldo da Silva em Brasília, porque até 5 de agosto os partidos políticos podem realizar as convenções para a escolha dos candidatos que vão disputar as eleições de outubro. Há pouco, o MDB oficializou a candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República. O nome de Tebet foi referendado na Convenção Nacional do Partido. Boa noite, Ronaldo.
Muito boa noite para você e boa noite para todo o Brasil. 6 nomes já foram definidos até o momento pelas legendas para a disputa deste ano. Ao todo, 12 candidatos devem concorrer à cadeira presidencial do Brasil. Camila Castro tem mais informações. No dia 20 de julho, Ciro Gomes foi o primeiro a oficializar candidatura à presidência da República. Ele foi deputado federal, prefeito de Fortaleza e governador do Ceará. Ciro Gomes ocupou também os cargos de ministro da Fazenda e da Integração Nacional. Disputou as eleições presidenciais em 3 oportunidades, em 1998, 2002 e 2018. Nesta última, Ciro ficou em 3º lugar, obtendo mais de 13 milhões de votos no primeiro turno. Eu quero unir o país em torno de um novo projeto. Um dia depois, dia 21 de julho, o Partido dos Trabalhadores e a Federação Brasil da Esperança confirmaram em convenção nacional o nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula governou o país entre 2003 e 2010 e, após obter vitórias em processos judiciais, ficou livre para disputar a presidência da República pela 6ª vez. No último sábado, dia 23, o Partido Avante formalizou a candidatura de André Janones à presidência da República. Janones é advogado e foi eleito para o primeiro mandato em 2018, como o 3º deputado federal mais votado em Minas Gerais. Levar dignidade a esse povo e acabar com a fome nesse país. O Partido Unidade Popular participará pela primeira vez da eleição à presidência da República. No último domingo, a sigla confirmou a candidatura de Leonardo Péricles, de 40 anos. Morador de uma ocupação urbana em Belo Horizonte, Péricles é líder do movimento de luta nos bairros da capital mineira. Ainda no domingo, durante uma convenção do Partido Liberal no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro oficializou a sua candidatura à reeleição, anunciando o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, General Braga Neto, como candidato a vice em sua chapa. Bolsonaro foi eleito presidente da República em 2018, no segundo turno, com mais de 57 milhões de votos. Pelo menos outros 6 nomes devem ser anunciados nos próximos dias. O prazo indicado pelo Tribunal Superior Eleitoral para a formação de chapa encerra já na próxima semana, dia 5 de agosto. O primeiro turno das eleições este ano está marcado para o dia 2 de outubro e o segundo turno, se houver, em 30 de outubro. O Itamaraty determinou o retorno do embaixador brasileiro na Ucrânia a Kiev. Em março, a equipe deixou o país rumo à Moldávia quando a capital ucraniana foi atacada por bombas e não havia mais como garantir a segurança na embaixada. O escritório ficou aberto, mas o quadro de funcionários reduzido. Depois de 5 meses fora de Kiev, o embaixador Norton de Andrade Melo Rapesta volta a exercer suas funções presencialmente na capital ucraniana. Parte da equipe foi distribuída em postos temporários, em Lviv, na Ucrânia, e na Eslováquia. O embaixador foi destacado para a Moldávia. Durante esse tempo, cerca de 250 brasileiros foram retirados da região de conflito. Concluídos os trabalhos, os postos foram fechados. O Ministério de Relações Exteriores reforçou a recomendação que cidadãos brasileiros não ingressem em território ucraniano. Quem desejar sair do país pode entrar em contato com a embaixada pelo telefone 5561 98260 0610. O ministro da Educação, Vitor Godoy, anunciou hoje que Danilo Dupas pediu demissão da presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, por motivos pessoais. De acordo com Godoy, Carlos Moreno é o nome que vai ocupar o cargo a partir de 1º de agosto. O novo presidente do INEP é servidor de carreira da autarquia há 37 anos, bacharel e mestre em estatística pela UNB e doutorando em educação pela Católica de Brasília. Os sergipanos estão pagando a 5ª gasolina mais barata do país. Os dados são da pesquisa realizada pelo jornal Valor Econômico, que comparou preços em todos os estados. Quem abastece com gasolina já percebeu queda de R$ 2,00 no valor do litro nos últimos 20 dias. Eu, como trabalho com carro, para mim é bem vantajoso, que cai cada vez mais. Já caiu uns R$ 2,00 aí por litro. Depende de posto, a média é essa, R$ 2,00 a R$ 2,05.
Pela pesquisa de preços realizada no dia 26 de julho, em 18 mil postos de combustíveis do país, a média de valores apontou R$ 6,23 no litro da gasolina e R$ 5,27 no litro do etanol. E aqui em Sergipe está abaixo da média nacional do litro do combustível. A gasolina aqui nesse posto da Zona Sul de Aracaju está sendo comercializada a R$ 5,49, segundo o dono do posto. A tendência é que nos próximos 15 dias caia mais 30 centavos. Em outra pesquisa do jornal Valor Econômico, Sergipe aparece na 5ª posição no cenário nacional, com o combustível mais barato. A média de preços foi de R$ 5,76, atrás dos estados do Amapá, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás. E o consumidor quer mais redução. O preço antigamente era um valor, né? Subiu de repente para quase R$10 e agora baixou, deu uma queda para R$ 5,58 por aí. Mas mais ou menos não está razoável, né? Bom ainda não está não, mas está razoável. Para quem trabalha e vive, anda com combustível líquido, é bom. A queda de preços no litro da gasolina e do etanol nos postos acontece por causa da redução do ICMS, um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, e ocorre desde a aprovação da lei, que prevê um limite para as alíquotas deste imposto sobre itens considerados essenciais. Para o economista, essa redução nas bombas estimula o mercado interno. Ele tem uma contribuição enorme para a inflação. E aí, quando a gente está falando a inflação, queda em inflação, significa diminuição nos preços dos produtos, que tem sido notado por toda a família que vai a um supermercado, por exemplo. Então, esse movimento para baixo, ele impacta diretamente na inflação e, consequentemente, no bolso das famílias. Vamos agora a São Paulo falar com Rodrigo Luiz. Rodrigo, boa noite. Boa noite a vocês e a todos que nos acompanham neste momento. Olha, a novidade é que a cidade de São Paulo deve ganhar um novo parque próximo ao aeroporto Campo de Marte, o primeiro da cidade. Graças a um acordo com o governo federal, a prefeitura encerrou uma disputa judicial que durou décadas. Veja na reportagem de Sidney Fernandes. A área do aeroporto Campo de Marte tem 2 milhões de metros quadrados. 970 mil são administrados pela Infraero e mais de 1 milhão de metros quadrados pelo Comando da Aeronáutica. Isso acontece desde 1929, após a derrota de São Paulo na Revolução Constitucionalista. Só que o terreno é da prefeitura e a União deveria pagar pelo uso do espaço, o que não acontecia. Foram mais de 60 anos de disputa judicial. Neste mês, a Prefeitura e a União selaram um acordo. O acordo fez com que a Prefeitura, o governo federal, quitasse a dívida da Prefeitura, que hoje está por volta de 26 bilhões, zerasse a dívida e encerrasse o processo judicial. São aproximadamente 3 bilhões que vão deixar de ser pagos anualmente para a dívida e poderão ser investidos pela Prefeitura. O Campo de Marte é o primeiro aeroporto de São Paulo e abriga a maior frota de helicópteros do país. Além disso, opera com aviação executiva e escolas de pilotagem. Com o acordo firmado entre Prefeitura e Governo, tudo isso vai continuar. O aeroporto vai a leilão em agosto e uma área de 400 mil metros quadrados, que ficou com a Prefeitura, vai virar parque. Pelo projeto, o Parque Campo de Marte vai ter ciclovias, pistas de corrida, trilhas com estações de ginástica, estacionamento e ainda um museu aeroespacial. Então a cidade zera a sua dívida com a União, ganha uma grande capacidade de investimentos, ganha um parque municipal e ganha mais uma atração turística na cidade de São Paulo, que é esse museu. Vamos falar agora de combustível. Diante da retomada econômica e das consequências da guerra na Ucrânia, o preço do combustível tem sido um dos assuntos mais comentados no dia a dia. Não é por acaso que acontece aqui em São Paulo um evento internacional que apresenta as novidades para postos de combustíveis e conveniência.
O mercado do combustível, suas tecnologias e evolução são destaque da Expo Posto e Conveniência, que acontece em São Paulo. A feira traz expositores e também um fórum de debate, que fala, entre outros temas, de economia. Recentemente, toda essa mobilização internacional, alta de inflação, a guerra da Ucrânia, trouxe uma pressão sobre os preços aqui no Brasil, que foi respondido de forma a baixar impostos e algumas ações que realmente têm dado um fôlego. E para recuperar esse fôlego, muitas empresas usam a tecnologia e a agilidade. Essa daqui, por exemplo, desenvolveu um aplicativo em que é possível tornar mais rápida a atividade de abastecer o carro. O próprio cliente reserva a bomba, o bico de abastecimento, ele escolhe o valor, a forma que ele vai pagar. E o frentista vai fazer o trabalho simplesmente de abastecer. Agora o cliente fica com controle, então ele fala assim, olha, eu quero R$50. Então ele tem certeza que na bomba saiu exatamente os R$50 do bico que ele escolheu, do combustível que ele escolheu. Outro mercado crescente também na feira é o das lojas de conveniência. O setor de conveniência no Brasil, ele está cada vez mais importante. Ele continua em expansão e em evolução. E hoje a conveniência se tornou cada vez mais relevante para o consumidor. E cada vez mais a gente precisa ter foco na conveniência. A conveniência também ajuda na rentabilidade do negócio, Um dos destaques da feira é a Arena do Conhecimento, que oferece palestras, workshops e também apresenta cases de sucesso no setor de combustíveis. A Arena do Conhecimento é uma novidade muito boa das propostas, porque ela traz diversos cases, traz diversos profissionais da área, trazendo de forma rápida, objetiva, muito centrada o que está acontecendo. Em sua 15ª edição, a Expo Posto e Conveniência, que é a maior feira do setor na América Latina, mostra que a tecnologia e o autoatendimento vieram para ficar. Hoje é o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho. Com a data, o alerta para a necessidade de práticas que reduzam o número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A data, que simboliza uma vitória dos trabalhadores por ambientes seguros de trabalho, tornou-se oficial em 1972, depois de regulamentada a formação técnica em segurança e medicina do trabalho. É considerado um acidente de trabalho todo imprevisto que ocorre no âmbito do exercício da função laborativa. Ele pode ocorrer hoje dentro da empresa e fora da empresa. E ele causa uma lesão que pode ser de ordem temporária ou permanente, ou até a morte. Segundo a Previdência Social, ocorrem cerca de 300 mil acidentes de trabalho por ano no Brasil. Os dados também mostram mais de 2.700 mortes anuais. Por isso, as empresas precisam investir em práticas que reduzam o número de ocorrências relacionadas ao trabalho e promover um ambiente seguro e saudável em todos os setores produtivos. Porque a gente vai indicar para ele os riscos inerentes a cada função e o que pode fazer para neutralizar esse risco. Então, é um investimento hoje essencial devido à demanda do mercado mesmo. Esse cuidado também se estende aos colaboradores. Você vê, por exemplo, colaboradores que se portam com total descompromisso, que sequer tem um ambiente estruturado. Então, se o contrato de trabalho é uma via de mão e contramão, bilateral, ele também tem que cumprir. Em casos de acidentes do trabalho, inclusive os que acontecerem em home office, a empresa sempre deve prestar todas as reparações ao colaborador. Cabem as indenizações, que são de ordem diversas, e também cabe a manutenção da condição previdenciária dele, informar a Previdência Social para que ele receba um benefício previdenciário, que se chama auxílio-doença, e em alguns casos esse auxílio-doença vai gerar estabilidade, que é a permanência no emprego. Desde o início dessa semana, a nova carteira de identidade nacional passou a ser emitida. O novo modelo do documento terá uma identificação única por meio do CPF. O primeiro estado a emitir o documento foi o Rio Grande do Sul. Todos os outros têm até março do ano que vem para se preparar. O Felipe Melo conta para nós como será o novo RG.
O documento trará uma identificação única por meio do CPF para todo o país e poderá ser consultado pela internet a partir do recebimento. O novo modelo vai reunir em apenas um único documento diversos outros que utilizamos no dia a dia, mas não irá substituí-los, como, por exemplo, a CNH. A vida do brasileiro ficará mais fácil. Gradativamente, deixaremos de ter uma carteira de identidade para cada estado. São 26 estados e o Distrito Federal, cada um com a sua carteira. Isso vai acabar. Os institutos de identificação de cada estado têm até 3 de março de 2023 para se adequar às novas regras. O atual RG continua válido por 10 anos e as pessoas que o utilizam e que têm acima de 60 anos poderão utilizar por tempo indeterminado. De acordo com a Receita Federal, o serviço começou pelo Rio Grande do Sul e nos dias seguintes será feito no Acre, no Distrito Federal, em Goiás, em Minas Gerais e no Paraná. Com a nova identidade, o número do RG antigo deixará de existir. O governo federal informou que a mudança vai simplificar a vida do cidadão, além de coibir fraudes. Segundo o executivo, como o novo modelo permite checagem por autenticidade via QR Code, torna-se mais seguro. E a nova carteira de identidade é um documento moderno, seguro, com os mais avançados elementos de segurança e formas de validação, dificultando fraudes e dando segurança à sociedade brasileira de que o portador do documento é realmente quem se apresenta. Ao emitir o novo documento, o brasileiro poderá verificar, entre os diversos itens que constam nele, a identificação do ente federativo que expediu, o Estado, o número do Registro Geral Nacional, o número único da matrícula de nascimento ou de casamento do titular e também o código de barras bidimensional no padrão QR Code. Vamos voltar a Brasília com Ronaldo da Silva, porque hoje a igreja celebra pela primeira vez São Tito Brandsma. Ronaldo. Exatamente, inclusive São Tito é padroeiro dos jornalistas católicos. Hoje, 27 de julho, a igreja celebra pela primeira vez a festa de São Tito Brandsma. O carmelita foi canonizado pelo Papa Francisco no último dia 15 de maio. Uma missa foi celebrada aqui em Brasília em honra ao novo santo. São Tito Brandsma já conquistou vários devotos ao redor do mundo. No Brasil, a primeira capela em sua homenagem está em Brasília, no Santuário Nossa Senhora do Carmo. O local guarda a relíquia do santo e na festa de hoje, os fiéis participaram da missa solene transmitida pela TV Canção Nova. Um homem que viveu a entrega total ao Evangelho em busca da verdade e da justiça. Tito Brandsma defendeu o direito à liberdade da imprensa católica durante a ocupação nazista. Preso no campo de concentração, fez da cela seu novo convento. Em meio às humilhações e violência, impressionava carcerários e guardas pela oração e palavras de esperança. Executado por injeção letal, Tito Brandsma foi beatificado como mártir pelo Papa João Paulo II. A canonização aconteceu este ano, no dia 15 de maio. O milagre atribuído à sua intercessão foi a cura do padre Michael Driscoll, que se recuperou do câncer, o que a ciência considerou inexplicável. São Tito Brandsma, rogai por nós. Por hoje é só. Amanhã a gente retorna com mais informações aqui direto da capital federal. Reinaldo, Yara. Estamos de volta e agora para falar do tempo. E tem gente querendo saber quando é que o frio vai chegar ao centro-oeste e sudeste, hein, Yara? Pois é, Reinaldo, vai sim ter alguma mudança nessas regiões. Mas começamos pela região sul, porque a frente fria já influencia o tempo em algumas áreas. No centro-sul do Rio Grande do Sul chove forte, em Santa Catarina e norte do estado gaúcho, há probabilidade de pancadas de chuva. E houve queda nas temperaturas, Porto Alegre deve registrar mínima de 15 graus. Agora no centro-oeste o calor ainda predomina nesta quinta-feira, com máxima de 38 graus em Cuiabá. O sudoeste do Mato Grosso do Sul já começa a sentir a mudança no tempo com a presença de rajadas de vento. Aqui no sudeste há condições para chuva isolada apenas no litoral do Espírito Santo. As máximas ficam entre os 26 e 32 graus nas capitais.
A mudança mais expressiva acontece a partir de sexta-feira, tanto no centro-oeste quanto aqui no sudeste. Portanto, você da região pode preparar o agasalho para esta sexta e todo fim de semana. No topo do mapa, dia chuvoso por toda a área norte do país e também na costa leste do território nordestino. Reinaldo? Ok, a expectativa de vida dos brasileiros voltou a crescer, mas não basta viver mais, é necessário qualidade de vida. É o que aponta uma última pesquisa do IBGE. Em Aracaju, nossa equipe conta qual é o segredo dos idosos que participam de atividades fora de casa e interagem mais com outras pessoas. Em 2011, a esperança de vida ao nascer no Brasil era de pouco mais de 74 anos. De lá para cá, nos últimos 11 anos, pela análise do IBGE, essa expectativa de vida cresceu sem parar. E sim, estamos vivendo mais. Entre as mulheres, a expectativa de vida é de 79 anos e para os homens, 72. Dona Ieda já passou dos 80, com boa qualidade de vida. E faço também ginástica, viu? Nessa idade. Na academia? Eu faço na academia. Não sinto nada, desde eu tenho 84 anos. Não sente dores articulares, musculares? Nada, porque toda a vida eu fiz. Eu acho isso uma maravilha, eu digo a todo mundo para ver se fazem também, né? A senhora está melhor do que eu, viu? Quando a gente vê assim os idosos interagindo, alegres uns com os outros, convivendo em harmonia, com vontade de viver, a gente percebe que não é só viver mais, mas viver com qualidade. Dona Cícera morava no interior, se sentiu muito sozinha, preferiu mudar de cidade para desfrutar da companhia de mais gente da idade dela. Tem pouco tempo que eu estou aqui, mas estou amando, porque a gente trabalha a mente, trabalha o corpo, e isso tudo é bom para a nossa idade, né? Viemos a um centro de convivência para pessoas da terceira idade. 2 vezes por semana, eles vêm para cá para conversar, realizar atividades lúdicas com as cuidadoras. Ficar em casa sozinha não dá, né? Sozinha não dá. Fico muito triste. Para não pegar uma depressão, né? É o único lugar que eu venho e que gosto. Sair do isolamento, se misturar com mais gente, interagir, é o que defende a geriatra. Precisamos avançar mais nisto, no envelhecer de forma ativa, no envelhecer com saúde, porque quando você tem saúde física e mental, aí você consegue dar andamento a outros projetos. Então você mantém sua autonomia, você cria sonhos, você vai fazer um curso novo, você vai viajar, você vai interagir com seus amigos, sua família, você vai contribuir com os netos. Enfim, quando você tem a saúde física e mental, você tem uma vida muito normal, o mais normal possível na terceira idade. Falamos agora da viagem apostólica que o Papa Francisco faz ao Canadá. Ele chegou esta tarde a Quebec, como noticiamos no início desta edição. O primeiro compromisso na agenda foi com a governadora-geral do país. Em seu discurso, manifestou vergonha pela separação de crianças de suas famílias nas escolas residenciais. Ação que contou com o apoio de muitos cristãos. Hoje pela manhã, o Papa partiu de Edmonton para Quebec. Pouco mais de 4 horas de voo para a segunda etapa da viagem apostólica. Chegou ao aeroporto por volta das 3 horas e a tarde foi marcada pelo encontro com a governadora-geral do país e o primeiro-ministro canadense. O último compromisso do dia, agora há pouco, foi o encontro com autoridades civis, representantes das populações indígenas e com o corpo diplomático. O Santo Padre voltou a falar da política de governo da época, que separou crianças de suas famílias nas escolas residenciais, em aliança com muitos cristãos. O pontífice exprimiu vergonha e pesar por isso e, juntamente com os bispos canadenses, renovou o pedido de perdão pelo mal cometido por tantos cristãos contra as populações indígenas e disse: é trágico quando crentes se adequam mais às conveniências do mundo do que ao Evangelho. A viagem até aqui foi marcada pelo encontro com povos indígenas, reflexões profundas, pedidos de perdão e um convite: seguir com esperança o caminho de cura e reconciliação. Para o padre Sérgio Luiz, que mora no Canadá há 3 anos, em toda a visita e nas colocações, o Santo Padre tem sido muito feliz. E isso eu tenho percebido tanto nos discursos
e falas dos nossos irmãos indígenas que reconhecem todo o esforço feito pelo Santo Padre para estar aqui. E na agenda de Francisco, o desejo de renovar a relação entre a igreja e as populações indígenas do Canadá. Uma relação marcada por excelentes frutos de amor e também, infelizmente, por feridas que o pontífice, como igreja, se esforça por compreender e sanar. E eu peço a você que continue orando por nós, continue orando pela igreja aqui no Canadá, para que este processo de cura e reconciliação continue acontecendo dia após dia. Quinta-feira, o primeiro compromisso do Papa Francisco é a visita ao Santuário Nacional de Sainte-Anne-de-Beaupré e a celebração da Santa Missa. Ontem, em meio ao movimento no Lago Sagrado e no pequeno santuário de Santa Ana, descobrimos uma jovem índia católica que guarda em sua história de vida um belo testemunho de fé e perseverança. Marcas deixadas por sua avó e relatadas justamente no dia em que a igreja celebrava Santa Ana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora e os avós de Jesus. Tera Cardeal acompanhou todos os movimentos do Papa Francisco, desde sua oração pessoal no Lago Sagrado até a despedida do Santo Padre após sua reflexão. Foi fantástico. Foi algo que eu nunca pensei que veria na minha vida. Eu não imaginava estar no mesmo lugar que o Papa. Foi ótimo estar perto de sua santidade. A jovem índia viveu um pequeno conflito por causa de sua história familiar. Sou uma indígena que cresceu nesta terra e minha avó era uma sobrevivente da escola residencial. Foi ela que me criou. Eu nunca entendi, depois do que aconteceu com ela no internato, porque ela ainda era uma católica praticante. Mas ela me criou como católica e aqui estou. A jovem índia veio ao Lago Sagrado com o coração cheio de esperança. Eu estou muito esperançosa por um novo amanhã. Estou muito feliz pelo fato do Papa ter se desculpado. Era algo que minha avó, infelizmente, não viveu para ver, mas tenho certeza de que nossos antepassados estão agora honrados. Acho que no final do dia eu posso dizer que sou grata. Estou grata pelo Papa estar aqui. Sou grata por estar nesta terra. Que bom, né? Olha, pelo nosso Instagram você também fica informado com notícias do Papa e da Igreja no Brasil e no mundo. Segue lá, curta e compartilhe. @CN Notícias. Assista daqui a pouco, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização no Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite e até amanhã. Paz para você.